A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra. Eu quero ler a Bíblia Sagrada na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, aonde vai dizer assim: mas os que querem ser ricos ou ficar rico cai em tentação e em laços ou ciladas e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submerge os homens na perdição e ruína. A Bíblia está nos ensinando que o homem não pode deixar a riqueza, o dinheiro, substituir a palavra de Deus no seu coração. Substituir a presença de Deus no seu coração. Porque quando o homem coloca o dinheiro, a riqueza em primeiro lugar, no seu coração, na sua vida, pode ter certeza que a sua alegria vai ser momentânea, a sua alegria vai ser passageira, porque o dinheiro acaba, o dinheiro vai embora. E a melhor coisa é fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E o dinheiro, a riqueza não pode garantir a vida eterna. O dinheiro, a riqueza não pode te livrar do juízo final, do acerto de conta. Muitas pessoas querem ficar ricas. Os que querem ficar ricos vão cair em tentação e em ciladas. Essa ganância pelo dinheiro, pela riqueza. Muitas pessoas fazem do dinheiro e da riqueza o seu Deus. A sua segurança, a sua proteção, o seu abrigo, o seu refúgio. Mas a palavra de Deus nos ensina no livro de Salmo 62, versículo 9. Portanto, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. O problema é quando o coração do homem está na riqueza e está no dinheiro. É certo que muitos homens são ricos, têm os seus bens, as suas posses, porque trabalham honestamente, correm atrás, acordam cedo, vão à luta, mas a palavra de Deus vai dizer também que tem homens que ficam ricos, têm posses e bens injustamente, praticando o mal, enganando. Mas vice-versa, se esses homens colocar riqueza no coração, deixar o dinheiro dominar o seu coração, a sua mente, a sua vida, o dinheiro traz perdição e ruína na vida de muita gente. Então a palavra de Deus diz: se a tua riqueza aumenta, não coloca nela o coração. Não coloca o seu coração na incerteza da riqueza, porque tudo fica por aqui, ninguém leva nada. E a Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 24, as riquezas não duram para sempre, se acaba. O próprio Cristo deixou exemplo dizendo: não vos ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu.
Porque o dinheiro não pode te levar para o céu. O dinheiro não pode abrir as portas do céu para você entrar. O dinheiro não pode escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. O dinheiro não pode te livrar da morte eterna. Então a Bíblia diz que a riqueza não dura para sempre. E o próprio Jesus disse em Mateus 6, ele disse que o homem não pode servir a Deus e a riqueza. Mas tem muitos homens e mulheres que estão servindo a riqueza, sendo dominado pela riqueza, pelo dinheiro, porque pelo dinheiro se mata, pelo dinheiro se trai, pelo dinheiro se dá falso testemunho, pelo dinheiro engana, pelo dinheiro se faz tudo. Tem pessoas que o Deus dele é o dinheiro, a segurança dele é o dinheiro, a proteção dele é o dinheiro. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que os que querem ficar ricos, muitos querem ficar ricos facilmente, querem ganhar dinheiro facilmente, querem ganhar muito dinheiro, ficarem ricos, mas não adianta. O próprio Cristo, a palavra de Deus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar toda a riqueza, todos os bens, todas as posses, e perder a sua alma, a sua salvação? Um dia Jesus disse para um jovem rico, dono de muitas terras, muitas posses, chegou e disse: Jesus, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele: sei, Senhor. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Jesus disse para ele: muito bem, mas te falta uma coisa. Você é um homem de muitas posses, muitos bens, muita riqueza. Ajuda os pobres, divide com os pobres, abre mão. Jesus estava ali experimentando o coração daquele homem, mas o coração dele estava na riqueza. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, ele abaixou a sua cabeça triste e foi embora. E Jesus olhou para os discípulos e disse: quão difícil será para os que confiam na riqueza entrar no reino dos céus. Aquele jovem, aquele moço, que era dono de muita riqueza, estava confiando na riqueza. Ele preferiu confiar na riqueza dele do que confiar em Jesus. Ele preferiu dar ouvido ao dinheiro do que dar ouvido a Cristo. Ele preferiu guardar o dinheiro no coração do que guardar as palavras de Cristo. E hoje tem muitas pessoas assim, que se for para ele abrir mão da sua riqueza, dos seus bens, das suas posses, ele vai ficar triste, angustiado, porque às vezes não quer dividir com o seu próximo, com o seu semelhante. Então a palavra de Deus está dizendo: os que querem ficar ricos vão cair em tentação e ciladas. A Bíblia fala de homens que eram ricos. Abraão era muito rico. Isaac era riquíssimo. Jacó tinha muitas posses. José tinha muitos bens. Era rico no Egito. Jó também. Eram homens ricos, mas eram homens que temiam a Deus. Eram homens que guardavam a palavra de Deus. Eram homens que não deixavam a riqueza ou o dinheiro substituir a presença de Deus, a palavra de Deus. Eram homens que abriam mão dos seus bens para ajudar os pobres e ajudar os necessitados. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus. Então a Bíblia diz que eu e você não podemos deixar o dinheiro, a riqueza, os bens, as posses, as coisas da terra
substituir a presença de Deus, substituir a bênção de Deus. Não pode, porque isso é perigoso. Muitas pessoas já desceram à sepultura, já perderam as suas vidas. Muitas pessoas estão condenadas à prisão. Muitas pessoas estão angustiadas, tristes, por causa do dinheiro, da riqueza. Esses dias eu vi uma reportagem onde uma mãe morreu e ela deixou muitos bens para ser dividido entre os filhos. E um filho, ele não queria dividir. Ele queria tudo para ele. E na reportagem dizia que aquele homem, pela ganância, pela avareza, de querer tudo para ele, de querer toda a riqueza, toda a posse, todos os bens que a mãe deixou para dividir entre ele e a irmã. Aquele homem, ele projetou no seu coração, ele arquitetou, ele armou um plano e ele tirou a vida da própria irmã, tirou a vida do cunhado para ficar com toda a riqueza, com todos os bens que a mãe deixou. E ele fugiu e ficou 10 anos fugido, desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. Só que os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. E a justiça de Deus enxerga até no escuro. Pode fugir da justiça dos homens, mas da justiça de Deus ninguém foge. Então esse homem foi pego, depois de 10 anos, ele foi achado, ele foi capturado e hoje ele vai pagar pelo seu crime, vai a júri popular e com certeza vai ser condenado a muitos e muitos anos de prisão. Tudo isso por causa da ganância, da avareza, querer ser rico, tomar posse de todos os bens. Ou seja, é o amor ao dinheiro, como diz aqui em Timóteo 6, versículo 9. Mas os que querem ficar ricos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos homens nessa cobiça e ganância se destroem, se acabam, perde a vida, perde a saúde, perde o sono, perde a salvação, perde o contato com Deus. E muitos dessa sepultura, muitos estão presos, porque a palavra de Deus está dizendo que a riqueza não dura para sempre. Não pode pôr o coração na riqueza, não pode servir a Deus e a riqueza. Não pode. Eu me lembro de um exemplo, um testemunho que um homem que era crente, servo de Deus, Deus começou a abençoar a vida financeira dele, ele foi crescendo aos poucos, crescendo e tomando posse dos bens, adquirindo propriedade e conquistando. E ele foi ficando rico e era um homem que sempre estava na igreja, na escola dominical, no culto de oração, no culto de doutrina, estava ali sempre ajudando, sempre buscando a Deus. E Deus foi abençoando ele foi enriquecendo. Só que passou um tempo, aquele homem, ele parou de frequentar a igreja, parou de frequentar a escola dominical, a culto de doutrina, as orações. Ele foi se afastando de Deus, da igreja aos poucos, por causa do dinheiro, porque foi tomando conta do coração e da mente dele, que tinha que trabalhar, adquirir bens, adquirir terra, posse, riqueza. E chegou um tempo que ele não ia mais à igreja. E um certo dia ele foi visitar um amigo. E muito angustiado, muito triste, ele falou com um amigo dele que não conseguia mais ir para a igreja, não conseguia mais buscar a Deus.
Não era aquele homem que era antes. E aquele amigo dele, conversando com ele, disse: eu vou falar com você uma coisa. E aquele homem pegou uma folha branca e pegou uma caneta e escreveu no meio daquela folha branca a palavra Deus. E diz para aquele amigo dele assim: eu vou te fazer uma pergunta. O que está escrito aqui nessa folha branca? E aquele amigo olhou e disse: ué, o que está escrito aí é claro que é a palavra Deus. E aquele amigo disse: realmente, você está certo. O que está escrito aqui nessa folha branca é a palavra Deus. Mas depois aquele amigo pegou uma moeda e colocou em cima daquela palavra Deus. E quando ele colocou a moeda em cima daquela palavra Deus, ele perguntou ao seu amigo e disse: e agora, você consegue ler? Você consegue ler o que está aqui? Você consegue ler o que está debaixo desse dinheiro, dessa moeda? E ele disse: não, agora eu não consigo ler porque o dinheiro está tampando, o dinheiro está por cima da palavra Deus. E aquele amigo disse para ele: pois é, assim está o seu coração. Assim está o seu coração. O seu coração substituiu o nome Deus. O seu coração substituiu a presença de Deus, a palavra de Deus pelo dinheiro. Ou seja, é isso que está se afastando de Deus. É isso que está distanciando você de Deus. Você se apegou ao dinheiro. Você está amando mais o dinheiro. Você está buscando mais o dinheiro. Você está adquirindo mais o dinheiro. Você colocou o dinheiro, a riqueza, em primeiro lugar na sua vida, no seu coração. O seu coração está fechado. O seu coração está tomado. O seu coração está coberto pelo dinheiro. E não tem espaço para Deus. E aquele homem, ouvindo aquelas palavras, ele pôde refletir, ele pôde abrir os seus olhos, abrir o seu coração e colocar Deus em primeiro lugar. Não a riqueza, não o dinheiro, porque se a riqueza aumenta, não ponha nela o seu coração, porque ela vai te destruir, te arruinar. Porque a riqueza não dura para sempre, ela acaba. E você não pode servir a Deus e a riqueza. É melhor servir a Deus do que a riqueza. Então medita nessa palavra. Medita nesse versículo. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ficar ricos vão cair em tentação e em ciladas, e em muitas concupiscências da carne. E muitos homens vão se destruir, se arruinar, se amarem a riqueza, se colocar a riqueza em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar. A Bíblia diz que tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, não é fazer a vontade do dinheiro, não é fazer a vontade da riqueza, não é fazer a vontade da carne, não é fazer a vontade humana do mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Fique com essa palavra.
Deixa a palavra de Deus enraizar no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Deixa a palavra de Deus crescer em nosso coração todos os dias. Porque aí não vai ter lugar para o mal, para a avareza, para o pecado. Amém? Fique na paz, fique na bênção. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh glória! A paz de Cristo. Fique na bênção, fique na paz. Oh glórias!